Olá, moçada! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Meu nome é Maraísa, sou professora de ciências e na aula de hoje você vai entender a relação entre sistema digestório e respiratório. Funções dos sistemas. O nosso corpo possui diversos sistemas que trabalham de forma conjunta para garantir o equilíbrio do corpo. Alguns deles, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório e sistema excretor. Então, eles trabalham para garantir a homeostase, que nada mais é do que o equilíbrio interno do corpo. Qual é a função do sistema digestório? Transformar substâncias complexas em substâncias simples, isto é, transformar moléculas grandes em moléculas menores, capazes de serem absorvidas pelo nosso corpo. Órgãos do sistema digestório: boca, a faringe, que está aqui bem próximo da garganta, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e glândulas anexas, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então, o alimento ele entra pela boca, vai passar pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e vai ser eliminado pelo ânus. As glândulas anexas, elas trabalham conjuntamente, lançando aí substâncias, enzimas que vão ajudar na digestão dos alimentos. Enzimas digestivas são substâncias que quebram os alimentos, tornando-as partículas menores para que a gente possa absorver. Então, na nossa boca a gente tem, as glândulas salivares que produzem enzimas, que amolecem os alimentos, que propicia, que a gente possa engolir esse alimento. Os movimentos peristálticos nada mais são do que movimento de contração e relaxamento da musculatura que faz com que o alimento percorra todo o tubo digestório até ser eliminado. Então, quando você engole um alimento, depois você nem precisa pensar nele. Ele vai caminhando pelo sistema digestório graças a essa contração da musculatura. Tanto é que às vezes você escuta até uns barulhos, no abdômen, que é por causa desses movimentos peristálticos. Passado o esôfago, o alimento alcança o estômago. Ali ele vai receber a ação de enzimas digestivas que vão iniciar a digestão dos alimentos. Aliás, iniciou na boca, que vai continuar a digestão dos alimentos. E saindo do estômago, os alimentos, os nutrientes, eles vão passar para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. No intestino delgado, a digestão continua e os nutrientes recebem outras enzimas digestivas. O suco entérico, que é produzido pela parede do intestino delgado, o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, a bile, que é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula, mas não é uma enzima, mas ela ajuda na digestão das gorduras. Chegando aqui no intestino, terminada a ação das enzimas, os nutrientes vão ser absorvidos, pois as moléculas já se tornaram muito pequenas e são capazes de atravessar a parede do intestino e alcançar os vasos sanguíneos que estão ao redor das paredes do intestino delgado. E assim, o sangue transporta os nutrientes a todas as nossas células. Intestino grosso. Tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não foi aproveitado, tudo aquilo que é nocivo, chega no intestino grosso. Ali ocorre intensa absorção de água, tanto é que ocorre a solidificação das fezes, ocorre produção de importantes vitaminas e eliminação de resíduos pelo ânus. Aqui eu tenho um fluxograma sobre o sistema digestório, resumindo o que eu falei, certo? Pois no sistema digestório ocorre um processamento dos alimentos, os órgãos que compõem o sistema digestório, os grupos de nutrientes, que tem nutrientes que são os energéticos, que incluem carboidratos e lipídios, os construtores, que são proteínas, que vão construir as nossas células,
Esses nutrientes passam pela digestão química por enzimas e vão ser quebrados em moléculas menores. Então, aqui, os açúcares vão ser quebrados em monossacarídeos. Então, eu consigo absorver do meu corpo o quê? Ela atravessa a parede do intestino, monossacarídeo. Os óleos e as gorduras vão se transformar em ácidos graxos e glicerol, que consegue atravessar a parede do intestino. E as proteínas vão se transformar em aminoácidos. Então, todos esses nutrientes agora conseguem atravessar a parede do intestino, que possui estruturas chamadas de microvilosidades, não precisa decorar esse nome, certo? Só pensem e guardem aí que é no intestino delgado que ocorre a absorção dos nutrientes. As vitaminas e sais minerais não precisam sofrer digestão, elas já são absorvidas lá no intestino delgado sem sofrer ação de enzimas. E assim, todos esses nutrientes, depois de atravessar a parede do intestino, são levados pelos vasos sanguíneos através do sangue para todas as nossas células. Sistema respiratório. Qual é a função? Ninguém pode ficar sem respirar, certo? E por que a gente tem que respirar? Porque a gente tem que trocar gases para obter energia. Então, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico para que esse oxigênio ele alcance as nossas células e lá dentro da célula vai ocorrer uma reação química para liberar energia para ela. Órgãos do sistema respiratório. Cavidade nasal, que é a parte interna do nariz. Faringe. Epiglote é como se fosse uma tampinha aqui, que quando você respira, na verdade, quando você come um alimento, ela tampa o canal por onde o ar vai entrar para que você não fique engasgado, certo? É para isso que serve a epiglote. Então, ela abre e fecha, funcionando como uma tampinha aqui. Então, quando você se alimenta, ninguém para de respirar quando está se alimentando, certo? Então, quando você vai se alimentar, ela tampa o canal da traqueia aqui da laringe para que não entre um alimento aqui e você morra engasgado, certo? Então, continuando aqui, o ar caminha aqui pela traqueia, depois vai alcançar os brônquios, parece até os ramos de uma árvore, né? E depois os bronquíolos, que são ramificações mais finas, que já está dentro do pulmão. E depois que passou pelos brônquios, de alvéolos pulmonares. Aqui está mostrando o diafragma, que é um músculo que fica embaixo dos pulmões, nós vamos falar sobre ele já já. Cavidade pleural é uma membrana que reveste os pulmões. As trocas gasosas que ocorrem nos nossos pulmões é chamado de hematose. Então, aqui, observem nessa animação, nesse GIF, mostrando a região dos alvéolos pulmonares. Então, aqui também está mostrando eles, certo? E o que acontece aqui nessa região? Em volta dos alvéolos, parece uma bexiguinha, parece um cacho de uva aqui, é cheio de vasos sanguíneos. Então, o sangue está passando aqui em volta deles e o oxigênio, ele vai passar para o sangue e o gás carbônico vai voltar para os pulmões para ser eliminado. Então, ocorre uma troca de gases. Vem oxigênio para o sangue e volta gás carbônico aqui de volta para o ar. Isso que é chamado de hematose, essas trocas de gases. Quais gases? Oxigênio e gás carbônico. A respiração mecânica são os movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída de ar dos pulmões. Esses movimentos, eles ocorrem porque existe um trabalho da musculatura em volta dos pulmões que faz com que o ar entre e saia dos pulmões. Então, a gente tem um músculo chamado diafragma, que fica embaixo dos pulmões, e músculos que ficam entre as costelas. Então, eles trabalham contraindo e relaxando, fazendo com que o ar entre e saia dos pulmões. Essa é a respiração mecânica. Respiração química é a chamada respiração celular. Então, o oxigênio que nós respiramos, lá nos pulmões, ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio alcança o sangue é levado a todas as nossas células e esse oxigênio ele entra dentro da célula, participando de uma série de reações químicas para liberar energia para ela.
Então, os alimentos que você ingeriu também devem entrar dentro da célula juntamente com o oxigênio e os dois juntos vão participar de reações químicas para liberar energia para ela. Qual a relação dos sistemas digestório e respiratório? Como eu prometi, vou mostrar para vocês que esses sistemas estão relacionados. O principal objetivo da digestão é obter energia. O principal combustível celular, a principal fonte de energia da célula é a glicose. Então, a digestão é responsável por fornecer glicose para as células. Então, através do sangue, essa glicose entra dentro das células. A respiração é responsável por absorver o oxigênio e conduzi-lo também até as nossas células. Então, o oxigênio através do sangue, ele vai ser levado a todas as nossas células e juntos a glicose e o oxigênio vão reagir para liberar energia para as células. Moçada, bons estudos, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.